Boa noite. Hoje, nosso grupo formado por Elza Beatriz, Lucas, Vitória e eu, Paulo Henrique, vamos abordar um pouco sobre o Alzheimer, a partir de 2 casos e suas respectivas hipóteses de intervenção. Para iniciar, vamos elucidar um pouco sobre a história dessa doença, que leva o nome de Alzheimer devido ao médico alemão que o detectou, chamado de Alois Alzheimer. Em 3 de novembro de 1903, o médico descreveu o primeiro caso documentado de uma doença degenerativa que levaria o nome de seu descobridor. O Alzheimer é um distúrbio cerebral irreversível e progressivo que afeta a memória e as habilidades de pensamento, e, em alguns casos, a capacidade de realizar tarefas consideradas simples. A doença ocorre devido a 2 proteínas chamadas beta-amiloide e tau, que começaram a se acumular na parte de fora dos neurônios de 15 a 30 anos antes de começarem a agir, até que o acúmulo faz com que sejam geradas placas amiloides e os neurônios começam a ser acometidos pela proteína tau, onde os pacientes tendem a começar com os sintomas, começando geralmente no hipocampo. A doença acomete principalmente pessoas com mais de 60 anos, mas pode ocorrer com pessoas mais jovens. A partir disso, se faz importante também evidenciar os fatores de risco do Alzheimer. Dentre eles são a idade, genética histórico familiar, nível educacional, deficiência auditiva, depressão e baixo contato visual, traumatismo craniano e estilo de vida, como diabetes, sedentarismo, obesidade. Podemos ver também que o Alzheimer é um fator muito recorrente na sociedade, representando cerca de 70% dos casos de demência no mundo. Sendo isso em números, 1,2 milhão no Brasil e 35,6 milhões no mundo, esses números atualizados em 2021. Dessa maneira, continuaremos com a Vitória nos esclarecendo um pouco mais sobre o que é um cérebro com Alzheimer e as fases da mesma. Bom, então o Paulo ele trouxe alguns pontos, né, sobre o Alzheimer e agora eu vou estar falando mais um pouco sobre essa doença. Eu vou estar explanando 3 pontos. O primeiro é como que fica o cérebro de uma pessoa que tem o Alzheimer. O outro ponto são as fases de progressão da doença. E o terceiro ponto, as funções do corpo que são afetadas pelo Alzheimer. Bem, para começar, né, daqueles 3 pontos, eu vou começar falando quais são as mudanças que ocorrem no cérebro de uma pessoa com a doença de Alzheimer, né? Então, ele afeta o córtex, que é uma parte superficial do cérebro e que compreende a maior parte da massa cinzenta, né? Então, esse córtex, ele encolhe, danificando as regiões que estão envolvidas com os pensamentos, os planos e as lembranças. Ele também afeta principalmente o hipocampo, né, uma região do córtex responsável pela memória e que exerce papel importante na formação de novas lembranças. E por fim, ele também afeta os ventrículos, que são espaços que comportam fluidos. Esses ventrículos, então, eles ficam maiores, né, eles se expandem. E assim, né, o Alzheimer ele começa no hipocampo, mas ele vai afetando ao longo da doença, né, com a progressão da doença, outras regiões do cérebro, de uma forma geral. Então agora eu vou estar falando das 4 fases de progressão da doença de Alzheimer. Vale destacar que antes dos primeiros sintomas começarem a aparecer, uns 10 a 20 anos antes, o Alzheimer, né, ele já está agindo de uma forma silenciosa no cérebro. Isso a gente chama de fase pré-clínica. Após essa fase, então, inicia-se uma nova fase, né, denominada fase inicial ou leve. E aí a gente começa a ter alguns sintomas, né, os sintomas começam a aparecer. Nessa fase, então, ocorre alteração na memória, que acontece de forma lenta, e à medida que a doença avança, outros sintomas eles vão se tornando presentes. Esse estágio ele dura em média cerca de 4 anos. Após essa fase, começa a fase intermediária ou moderada. É nessa fase que ocorre perda de memória acentuada e outros sintomas vão se juntando aos já existentes. Nessa fase,
é notória, né, uma dificuldade em realizar as atividades de vida diária ali, atividades básicas, né, e essa fase leva a pessoa a uma dependência quase total. E por último, a gente tem a fase avançada. Nela, os sintomas já instalados, eles ficam mais intensos e o paciente ele passa a ter uma dependência total de outra pessoa para viver, né, para realizar suas atividades de vida diária. Bom, e agora, para finalizar minha parte, eu vou estar falando um pouco quais são as funções do corpo que são afetadas pelo Alzheimer. A gente pensa, né, que o Alzheimer ele só afeta a memória, né, mas na verdade ele afeta outras funções do nosso corpo, como, por exemplo, o paladar, a atenção, a orientação espacial, a linguagem, e a gente também tem alterações de comportamento e de humor. Agora, né, o Lucas ele vai estar falando um pouco como que é feito o diagnóstico do Alzheimer e trazer, né, apresentar para vocês os nossos casos clínicos. Diagnóstico do Alzheimer. O diagnóstico da doença de Alzheimer normalmente é um processo complexo, pois tem uma grande quantidade de informações para classificar. É realizado por uma equipe multidisciplinar que envolve psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Para fazer esse diagnóstico são levados os seguintes dados. Eles se baseiam num quadro clínico característicos e de exclusões de outras causas, como doenças cerebrovasculares, infecções e causas tóxicas metabólicas. São necessários também exames laboratoriais e de imagens para avaliação estrutural por tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Pela imagem, é esperando a atrofia difusa evidente no córtex cerebral ou na formação hipocampal. Essa informação a gente encontra principalmente na ressonância magnética. Essas evidências é um dos fatores de diagnóstico. Além disso, pelo CID, é possível diagnosticar a doença de Alzheimer não tendo evidência de mutação genética. Para isso, requer evidência objetiva de déficits cognitivos que afetam a memória e pelo menos uma função cognitiva adicional. Os mais comuns são fala, atenção, função executiva ou percepção. Essa deterioração ela precisa ser gradual e progressiva, ou seja, seu declínio deve ser bem significativo da vida da pessoa para intervir no seu dia a dia. E para analisar esse prejuízo são usados testes neuropsicológicos para indicar se tem padrões como que doença de Alzheimer, traumatismo craniano, AVC ou outras condições. Agora eu vou falar sobre os casos clínicos. Caso 1. MRC, sexo feminino, 65 anos, procede e reside em Granja Interior do Ceará. Parda, viúva, aposentada, católica, com escolaridade até ensino fundamental completo. Vem à consulta trazida pela irmã devido à queixa que está esquecida. E diz que percebeu pior após a morte do marido, pois deixou de realizar algumas atividades que lhe trazia prazer, como ouvir música, ler conto para os sobrinhos e participar do grupo de música da igreja como tecladista. A acompanhante relata que há um ano da consulta, a paciente iniciou o quadro de esquecimento para fatos recentes e cotidianos. Esqueceu onde deixa os objetos e não lembra o que comeu nas refeições do dia. Contudo, lembra-se muito bem dos acontecimentos de sua infância. Além disso, a paciente refere-se que sente fraqueza e atenia. Sua irmã reclama que ela não quer mais sair de casa para ir à missa, como fazia diariamente nos últimos 10 anos. No último mês, passou a apresentar também paretesia dos membros inferiores, o que tem dificultado sua embabulação e se tornou mais um motivo para não sair de casa. Inclusive, apresentou um episódio de queda da própria altura. Nesse intervalo de tempo, a paciente e a acompanhante negam outros sintomas como lipotimia ou cicopé, convulsões, movimentos involuntários, cefaleia, distúrbios do sono ou do comportamento e incontingências epitelerinas. Relata independência para atividades básicas da vida cotidiana, dependente parcial para atividades instrumentais, não consegue fazer compras sozinhos por dificuldade de cálculo. Medicações em uso: lorazepam 50 mg, hidroclorotiazida 25 gramas e metrofina 500 mg, mozeprano 12 gramas. Antecedentes pessoais: hipertensa e diabética de longa data, compensada e refluxo gastroesofágico.
em tratamento há 10 anos, nega antecedentes em cirurgias e alergias. Hábitos: nega etilismo e tabagismo. Mãe, antecedentes familiares: mãe, 80 anos, hipertensa diabética e cardiopata. Pai falecido aos 70 anos por complicações de um AV. Irmã, 50 anos, em tratamento para diabetes e depressão. Agora, o caso 2. O paciente é um indivíduo do sexo masculino e de raça caucasiana, que nasceu no Porto a 5 de julho de 1931, tendo atualmente 76 anos de idade. É o mais velho de 2 irmãs, tendo, no entanto, vários meio-irmãos mais novos. Por parte do pai, fruto de uma relação que este mantinha com outra mulher depois de ter deixado a esposa. Ele foi casado cerca de 45 anos, tendo enviuvado em 1999. Desde o casamento nasceram 3 filhas, dado que a filha mais velha faleceu ainda criança. Encontram-se vivos apenas 2 das suas filhas. Existem dúvidas no que concerne às habilitações literárias de Álvaro, uma vez que não é possível afirmar se ele está progredindo os estudos para além do 4º ano de escolaridade. Ainda assim, teve vários empregos, encontrando-se reformado por motivos de doença desde 1989. Atualmente vive sozinho em residência arrendada no primeiro andar de um antigo edifício da zona histórica do Porto. A casa, de reduzidas dimensões e fracas condições de habitabilidade, é composta por um quarto, uma pequena cozinha, sala e um quarto de banho rudimentar. O cliente encontra-se sentado no sofá ao lado da entrevistadora, permanecendo a maior parte do tempo inclinado para a frente, com o cotovelo apoiado nos joelhos, segurando por vezes o lado direito da cabeça. Mostra-se desperto e consciente, vigil, evidenciando, no entanto, dificuldades para focar, manter e alternar adequadamente a atenção sobre as situações ou sobre os objetos, distraindo-se com facilidade. Demonstrou sinal de confusão mental, com dificuldade em ordenar cronologicamente em fase de sua vida e prevenção do pensamento, uma vez que se verificou uma persistência odimenta a certos temas, repetindo inúmeras vezes palavras ou frases sem sentidos propósitos identificáveis, como realidade no momento. Por exemplo, o mesmo interrompia a conversa para dizer palavras em alemão, perguntando várias vezes: "Eu sei falar muito bem alemão, sabe falar alemão?" Ou repetia constantemente a seguinte: "A minha tia tem seu nome." O seu discurso revela-se por vezes incoerente, com contradições e confabulações. Ele refere-se que, com 30 anos e tal, teve um AVC e reformar-me, o que na realidade só aconteceu com 58 anos. Ainda assim, o indivíduo não parece apresentar alterações significativas na linguagem, demonstrando capacidade de compreensão, repetição e nomeação. Parece haver uma relativa para isso, para assim um pouco constante, orientação no espaço, detonando-se, no entanto, clara desorientação temporal. Também a sua orientação autopsíquica apresentava alguma convulsão no que respeitava às pessoas que, ao mesmo acreditarem estar em contato com ele, creio que ainda convive frequentemente com seu neto que já faleceu em 1999. Ele apresentava lentidão psicomotora, tremores esporádicas e dificuldade em andar. Sem grandes oscilações na sua expressão facial, raras vezes conseguia manter contato ocular. Apesar da idade aparente do sujeito ser coincidir com a sua idade real e de o vestuário usando-se adequado à época, o mesmo exibia um aspecto pouco cuidado e visando alguma falta de higiene. Apresentava manifestações de irritabilidade, agressividade e impaciência, sem demonstrar um humor deprimido ou ansioso. Não teve uma atitude pouco colaborante, revelando até hostilidade, desconfiança no decurso da sessão e na avaliação psicológica, não se empenhando no progressivo dos objetivos propostos. Sem grande capacidade de ensaio e de juízo crítico, ele não aparentava reconhecer seu estado de saúde, não percebendo a razão pela qual tinha ido ao médico e por que da avaliação psicológica. Olá pessoal, eu sou a aluna Elza Beatriz e eu vou falar sobre o tratamento e a intervenção para esses 2 casos de Alzheimer que o nosso grupo discorreu. O plano de intervenção ele deve ser realizado por uma equipe multiprofissional que conta aí com psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, neurologista e terapeuta ocupacional. E o principal objetivo é retardar o avanço da doença e restaurar a autonomia para a execução de funções
atividades diárias básicas, a fim de melhorar a qualidade de vida, tanto dos pacientes quanto dos seus familiares e amigos. Ressaltando que essa equipe ela deve se reunir periodicamente para discutir sobre os avanços e as dificuldades de cada caso. Para todos os casos, a indicação de utilização de medicação, que vai auxiliar os neurônios a funcionar com mais eficiência. As principais medicações utilizadas são os inibidores de colinesterase e a memantina, lembrando que não há cura para essa doença até o presente momento. E ainda solicitar para que os pacientes realizem exames a fim de identificar possíveis deficiências de vitamina e certificar de que eles possam desenvolver as atividades motoras que forem designadas ali no plano de intervenção deles. E aí, pensando para o caso 1, sugerimos a utilização de um caderno onde ela possa anotar suas refeições e a rotina diária, e ao final do dia a cuidadora leia junto com ela essas atividades, a fim de que ela tenha o acesso ali à memória recente. Elaborar também um repertório musical diversificado para que ela ouça durante o dia, considerando que a música estimula a atividade cerebral, e se formos pensar que ela já estava inserida no meio musical, que ela já auxiliava no grupo de canto através do teclado, também elaborar exercícios e atividades que ela toque, que ela volte a ter contato com o teclado. Trabalhar a memória verbal e visual, utilizando a leitura de pequenos textos, através de palavras, fotografias, figuras e cartões. E essas figuras seria interessante que representassem a atividade diária dela, também os lugares e alguns estabelecimentos que ela tenha contato, nomear também objetos e o local onde esses objetos devam ser guardados, colocar a mesma etiquetinha com o nome, para que ela tenha facilidade de se recordar aonde guardou e aonde deve guardar aqueles objetos. E agora, essa atividade ela foi retirada do site reab.me, que é um site de reabilitação neurológica, e tem bastante atividades, principalmente voltadas para os idosos, que dentre elas tem a nomeação de objetos, relações de função, qual é a função de cada um e quais outras funções eles poderiam ter, quais os alimentos estão relacionados ao objeto, quais refeições os objetos aparecem mais, quais os sons relacionados ao uso desses objetos na cozinha. Também pedir para que ela mostre os movimentos relacionados ao uso desses objetos e também os locais onde devem ser guardados. Foi identificado tanto para o caso 1 como para o caso 2 que serão necessárias algumas modificações na casa, para que seja potencializado mesmo a autonomia dos dois. E aí agora, intervenções mais voltadas para o caso 2. Utilizar palavras em português e solicitar que ele traduza para o alemão, e também utilizar figuras, fazendo essa tradução. E aí sempre que ele lembre do português e do alemão. Assim como atividades do cotidiano, sempre relacionar, como tomar banho, escovar os dentes, pedir para que ele fale os locais onde essas atividades acontecem. E aí, quando estiver fazendo essa atividade, buscar sempre as duas línguas, o português e o alemão. É importante realizar também para esse paciente específico a psicoeducação, a fim de trazer maior compreensão do que é a doença, que ele tem no momento, e na tentativa de que ele aceite as atividades propostas. Dessa forma, se dessa forma não for possível, e aí então que as atividades sejam trabalhadas de maneira mais lúdica, dentro da brincadeira e tudo mais. Porém, considerando que os dois casos estão no início, essa psicoeducação de repente tem que ser feita diariamente, porque afeta principalmente a memória recente. Então, talvez tenha que ser reafirmado isso todos os dias. E também realizar exercícios e atividades de caminhadas que sejam supervisionadas, sempre alterando o trajeto a fim de que ele reconheça aí a redondeza. E aí trabalhar algumas figuras durante essa caminhada. E essas atividades, além dos profissionais desenvolverem com os pacientes, também os cuidadores devem
fazer, né, diariamente com os pacientes, a fim de que potencialize mesmo essas atividades e que reforcem a memória ali, estimulem a memória dos pacientes. É isso então que a gente queria falar para vocês. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Deixe aqui o comentário, alguma sugestão, que nós, estudantes de psicologia do 7º período da ESFA, teremos grande satisfação em desenvolver conteúdos informativos sobre diversos assuntos relacionados a doenças e transtornos mentais. Ficamos por aqui e muito obrigada.